Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, o professor Marcelo, para darmos continuidade ao nosso estudo do decreto que regulamenta todo o serviço aí de água e saneamento básico aí para o concurso da Semasa e Itajaí. Vamos dar continuidade com a terceira aula aí, focados na continuação da parte de ligação de águas, categorias, tarifas e economias. Vamos estudar esses passos no vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, por favor, sempre contribui aí para o crescimento do canal. Comente, se inscreva aí para acompanhar todos os vídeos que faremos focados nesse concurso, beleza? Então vamos que vamos para mais um vídeo. Bom, dando continuidade então depois da parte da ligação da água, nós temos a questão dos projetos, né? E um destaque é que para a liberação da ligação de água ou redimensionamento, quando o Semasa identificar quaisquer hipóteses aí dessas 5 situações, ou quando o cliente já souber, né, ele já pode ir preencher um formulário específico ou análise prévia do projeto arquitetônico, né? Então ele vai ter que preencher um formulário que vai ser analisado o projeto arquitetônico hidrossanitário. Quais são os seguintes casos, né, pessoal? São os casos em edificações com 3 ou mais pavimentos. Então é claro, né? Vai pedir uma ligação de água num edifício muito maior, vai ter que ter uma análise da Semasa, né? Da capacidade de fornecer essa água, a preparação. Então, tudo isso, né, vai ter que analisar o projeto arquitetônico, o projeto hidrossanitário da construção. Vai ter que analisar. Então, sempre que for edificações com 3 ou mais pavimentos, edificações com 1 ou 2 pavimentos, mas que tenha área construída superior ou igual a 600 metros quadrados, 600 metros quadrados. Posto de serviço de lavagem de veículos. Tem uma alta demanda, né, de água, então também precisa ir passar por esse processo. E é claro, conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios também precisa, né? Depois, o regulamento ele entra na parte sobre as categorias, tarifas e economias. E aí nós temos alguns conceitos que vocês precisam lembrar. O primeiro é economia. Uma economia é uma unidade autônoma de consumo, situada em um imóvel ou terreno, ocupada efetiva ou potencialmente, né? E essa economia, então, é uma unidade autônoma que vai consumir, né? Que vai ser a responsável aí pela parte da água. E olha só, e nos casos de quartos de hotéis de até 30 metros quadrados, ou kitnets de até 45, ou salas comerciais de até 30 metros quadrados, desde que abastecida por instalação predial comum, a cada 3 unidades considera-se como uma economia, então, né? Como uma unidade autônoma de consumo nessas situações, né? Nessas situações, quando for instalação predial comum, a cada 3 unidades, obedecendo essa metragem quadrada, será considerada como uma economia. Um outro ponto que, para efeito de cadastro, faturamento e comercialização, as economias são divididas em seguintes categorias. Então, as unidades autônomas de consumo são divididas nas seguintes categorias, pessoal. Então, as economias podem ser residenciais, comerciais, industriais ou pública. Então, você sabe, onde você mora, provavelmente, né? Provavelmente pode ser uma unidade, uma economia de categoria residencial. Onde você trabalha, comercial ou às vezes industrial, né? Dependendo do tipo. Vamos estudar agora, conforme o regulamento, como classificar as economias conforme cada categoria, tá? E dentro das categorias, então na categoria residencial, na categoria comercial, nós temos 3 divisões de tipos de tarifa. Então as tarifas dentro das categorias são divididas em tarifa comum. Então tem uma tarifa comum para a área residencial, uma tarifa comum para a área comercial. Nós temos as tarifas sociais. Então uma tarifa mais barata ali para a categoria residencial. E temos tarifa por metro cúbico, então que nós vamos estudar na sequência. Bom, agora estudando as categorias. Primeiro, nós temos aí que a categoria residencial é aquela em que os imóveis são exclusivamente para fins de moradia, exclusivamente. Tem um comércio, já não é mais categoria, né, residencial. Então, as ligações são destinadas exclusivamente no imóvel para fins de moradia. Enquadram-se na categoria residencial
as ligações em imóveis construídos em até 2 pavimentos. Então, somente, né, tem outro ponto, né, não adianta tu fazer o teu imóvel com 5 pavimentos. Não é mais residencial, tá? Então, conforme o regulamento da Semasa Itajaí, para se enquadrar como residencial, tem que ter até no máximo 2 pavimentos com até 600 metros quadrados. Se você construir uma casa gigantesca aí de um pavimento, acima de 600 metros quadrados, não é mais categoria residencial, tá? E tem que ser exclusivo para fins de moradia. Então você constrói uma casa de um pavimento e também na sua garagem você faz uma fábrica de móveis. Já não é mais categoria residencial, né? Não é mais categoria residencial. Depois da categoria residencial, então exclusivamente para fins de moradia, no máximo até 2 pavimentos com até 600 metros quadrados, nós temos a categoria comercial. Então, as ligações classificadas como comercial são aquelas destinadas ao exercício de comércio. E sempre que não for classificado como residencial, industrial ou público, será comercial. Então, essa categoria é assim, né? Tudo que não é residencial, industrial ou público é comercial, tá bom? Então, será comercial. Outro ponto é que todas as ligações temporárias são classificadas como comercial, tá? Então, todas as ligações temporárias são classificadas como comercial. Anotem aí. Depois nós temos as categorias, então se não for uma das três, será comercial. Se for agora a industrial, o que é categoria industrial? São aquelas destinadas que têm relação com a natureza de produção. Natureza de produção. Além disso, né, vai além, não somente aquilo que é natureza de produção. Enquadram-se também como categoria industrial, olha só, os imóveis destinados ao abastecimento de embarcações, beneficiadora de cereais, laboratório farmacêutico, lavanderia, né? Lavanderia tecnicamente é um comércio, né? Mas é um serviço. Mas ela é classificada como uma categoria industrial até pelo alto uso de água, né? Laminadoras, matadouros, metalúrgicas, usinas siderúrgicas e postos de gasolina que tenham lavação são águas, né? São ligações consideradas aí como categoria industrial. Enquadra-se na categoria industrial também as ligações para hidrantes instalados na parte interna de imóveis. Então, um imóvel que tenha um hidrante na parte interna será considerado o hidrante como categoria industrial. E além disso, olha só, a categoria industrial é um pouco mais ampla. O imóvel construído ou em construção, nos seguintes casos, também é considerado categoria industrial: edificações com um ou dois pavimentos que tenham área superior a 600 metros quadrados. Lembrando, se tiver menos de 600 metros quadrados ou igual, será o quê? Residencial, se for exclusivo para moradia, né? Por favor. Se for exclusivo para moradia, então será residencial. Se for um pavimento e tem um comércio, será comercial, né? Comercial. Agora, uma edificação com um ou dois pavimentos que tem área superior a 600 metros quadrados, a categoria é industrial. Edificações com 3 ou mais pavimentos é categoria industrial. E conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios são considerados categoria industrial, então, com a sua unidade de consumo. E após a vistoria, que ele vai ser recadastrado, né, a categoria de cada economia. A categoria de cada economia. E por fim, a última categoria é a categoria pública. As ligações classificadas como categoria pública são aquelas destinadas ao exercício de atividade de caráter público. Lembra, categoria pública, atividade de caráter público. Enquadra-se os imóveis destinados à administração direta do poder público municipal, estadual e federal. Quartel, cemitérios públicos, é um cemitério público também, escolas públicas, hospitais públicos, autarquias e fundações. Basicamente, todo o poder público estadual, municipal e federal aí, né, pertence à categoria pública. Categoria pública.
Enquadra-se na categoria pública também, olha só, as economias destinadas às empresas cujo acionista majoritário é o governo federal, estadual ou municipal. Então, por exemplo, o Porto de Itajaí aí, né, já se enquadra aí como categoria pública, né? Tarifas. Bom, então vimos as 4 categorias e agora vamos conversar um pouco sobre as tarifas. Os serviços de abastecimento de água serão remunerados sob a forma de tarifas, né, que podem ser reajustáveis aí periodicamente. As tarifas das diversas categorias serão fixadas numa tabela tarifária, então, que a gente pode ver depois, vamos ver no futuro aí no site da Semasa. E é proibido ao Semasa conceder isenção e dispensa de pagamentos das tarifas de água. Contratos de demanda. Então é possível, tá? O Semasa poderá firmar contratos de demanda com empresas a preços e condições especiais, desde que seja tecnicamente e economicamente viável. Então, para alguma empresa especial que tenha alguma necessidade, desde que seja viável economicamente, pode sim firmar um contrato de demanda. Então, só para um período, por exemplo, eu preciso de um mês X de água, pode sim ser feito em um contrato de demanda. A seu critério e para finalidade específica, o Semasa poderá fornecer água bruta com tarifa e condições especiais, então água sem tratamento, por exemplo, né? Os clientes enquadrados nas tarifas especiais estão também obrigados ao cumprimento de tudo que está aqui neste regulamento. Tarifa social. Uma tarifa importante, então, é uma das categorias de tarifa. O que é enquadrado aí como tarifa social? No caso da categoria residencial, a ligação é efetuada exclusivamente para fins de moradia. Então, uma tarifa social é uma tarifa para auxiliar, né, a população, desde que atenda o seguinte critério, né, seja residencial para fim de moradia e, além disso, possuir renda máxima per capita, então renda por pessoa, renda per capita de no máximo meio salário mínimo, no máximo de meio salário mínimo, renda per capita de no máximo meio salário mínimo. Está cadastrado no programa Bolsa Família ou atender às condições exigidas pelo programa, ou outro que vier a substituí-lo. Não possuir consumo considerado abusivo. Então, não adianta você estar aqui no programa Bolsa Família, atende a condições de renda, mas aí todo mundo vai tomar banho no seu lugar, você usa como se fosse talvez uma empresa, vai ser considerado abusivo e você vai perder o direito aí da tarifa social. E não haver cometido nos últimos 12 meses infrações e irregularidades aqui que nós vamos comentar depois nesse regulamento. Então, esses 4 quesitos têm que ser atendidos, tá? Para ser enquadrado como tarifa social, né? Normalmente até tem assistente que analisam, né? Ou até os auxiliares administrativos que fazem essa análise e avaliação. Para a concessão do benefício, o consumidor de baixa renda do Semasa deverá comparecer à autarquia munido de fotocópia e dos seguintes documentos: comprovante de renda de todos os membros, comprovante dos benefícios recebidos, no caso ali do Bolsa Família, e RG ou CPF. O RG ou CPF aí, né? Então, RG é comprovante de outros benefícios e comprovante de renda. Então, agora, ó, após a entrega, vai ser analisada aí pelo assistente social, que deverá proceder a uma visita na residência do consumidor. Então, aí o assistente social vai proceder à visita à residência do consumidor para que seja feita uma avaliação da concessão ou não do benefício. Então, por isso que é necessário um assistente social, né, para analisar a questão da tarifa social. Após a entrega aqui de todos os documentos, seguiu aqui, cumpriu os 4 pré-requisitos, tem comprovante de renda, comprovante de outros benefícios e RG. Está enquadrado aqui, vai ser feito um parecer aí da assistente social, do assistente social. Caso seja concedido o benefício, esse consumidor deverá comparecer ao Semasa para assinar um termo de declaração de responsabilidade. É importante que esse benefício ainda não é permanente, cabendo ao Semasa, no caso de mudança da situação econômica, rever o enquadramento a qualquer tempo, a qualquer critério. O Semasa pode fazer essa verificação. Enquadra-se na tarifa social, no caso da categoria comercial, os consumidores, pessoas jurídicas, que estejam enquadrados como entidades sem fins lucrativos
que prestam assistência social. Então, na área comercial, a gente já viu. Você tem que receber o Bolsa Família ou qualquer programa do gênero, né, caso mude o nome, como mudou ano passado. Ter baixa renda, renda per capita inferior, no máximo, desculpa, a meio salário mínimo. E além disso, né, o CPF. Beleza. Agora, para a tarifa social, no caso da categoria comercial, somente sendo uma entidade sem fins lucrativos, com foco em assistência social. Então, por exemplo, uma casa que cuide de idosos, que é uma empresa, uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG, né, uma associação. Nesse caso aí, pode ganhar a tarifa social. Para a concessão desse benefício para as entidades sem fins lucrativos, a entidade, né, deverão comparecer e encaminhar para o SEMASA o estatuto, a ata da eleição, a declaração do Conselho Municipal de Assistência Social, do SEMAS, a declaração de utilidade pública, comprovante CNPJ, o último balanço e a negativa de informações que tenha recebido repasses de verbas municipais, estaduais e da União. Então, se recebeu, né, pessoal, não vai poder aí conseguir e receber essa tarifa social. Bom, e como que é feito aqui o cadastro, né? O cadastro de categorias e economias. As economias integrantes de um mesmo imóvel serão cadastradas individualmente de acordo com a categoria de uso em que se enquadram. Então, as economias integrantes de um mesmo imóvel serão cadastradas individualmente. Então, por exemplo, um imóvel de 2 andares, que o andar de baixo é comercial, por exemplo, né? Artigo 74. Toda alteração de categoria, tarifa e ou número de economias no imóvel implicará obrigatoriamente numa alteração cadastral, que deverá ser atualizada ou pelo SEMASA ou informada pelo cliente. O SEMASA, através de um servidor ou credenciado qualificado, deverá ter livre acesso aos imóveis para a atualização cadastral das economias ou categorias. Então, você, como futuro servidor, talvez tenha que fazer esse processo, né? Analisar e fiscalizar qualquer possível mudança de categoria, né? Então, isso vai fazer parte do seu trabalho, analisar as economias, analisar a possível mudança de categoria dentro de um imóvel. Bom, vou deixar para o próximo vídeo, pessoal, e vou finalizar no próximo vídeo todo o restante aí do conteúdo sobre faturamento, sobre também a questão do aumento tarifário, tá? E imposições e deveres aí que finalizam o regulamento da SEMASA, do SEMASA, tá? Então, continue estudando, foco, que em breve teremos mais vídeos aí no canal. Qualquer dúvida, fico à disposição. Foco nos estudos, pessoal.